Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer aqui um corte do All Sport primeiro aí, com o Latifi e o PVC trazendo informação privilegiada sobre a escalação de amanhã, uma coisa que quase ninguém percebeu. O Maurício foi o único que jogou o jogo inteiro dos jogadores ali da frente. Então, deixando claro que ele vai ser reserva no Choque Rei para o Arias ser titular sim amanhã. A gente vai trazer informação sobre o Nino, vem ou não vem? E o CEO da empresa que está trocando o gramado lá do Allianz Parque cravou que, independente de ser o primeiro ou o segundo jogo, o Palmeiras vai fazer a final em casa no Allianz. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Hora de falar do Choque Rei, vamos lá, Palmeiras e São Paulo, domingo, 8h30 da noite, Arena Barueri, semifinal, jogo único, transmissão Record, Cazé TV, TNT e HBO Max na tela aí pra vocês, todo mundo esperando esse jogo super aguardado. E pra falar do Verdão, que é o mandante, então a gente começa pelo Verdão, ele, Flávio Latifi. Ô Latifi, fim de semana tá aí, né? E a gente quer saber se o Arias vai ser titular. A gente achava que ia ser contra o Fluminense e não foi. Ele entrou no segundo tempo. Agora, a torcida vai ver Arias titular desse Palmeiras contra o São Paulo, será? Boa tarde, né? Que eu não dei boa tarde, Luz, eu acho. Boa tarde para você, PVC, Gabriel Sá, pessoal que está acompanhando a gente. O Arias ainda não fez a sua estreia como titular do Palmeiras, mas o que eu tenho de informação que eu consegui apurar durante essa semana é que existe uma boa chance dele estrear como titular justamente contra o São Paulo, né? Um jogo único, importante, pela semifinal do Campeonato Paulista, e o Abel ele tem deixado algumas pistas durante essa semana de como ele pensa utilizar o Arias, né? A gente veio falando na última coletiva antes da vitória contra o Fluminense, o Abel foi questionado sobre usar o Alan de 10 para ter o Arias na direita. E ele foi bem claro na resposta, dizendo que ele pensa no Arias na direita ou na esquerda, não jogando centralizado, até pela forma que o Palmeiras tem atuado com a dupla de ataque Flaco Lopes e Vitor Roque. E aí, no jogo do meio de semana, só um jogador do sistema ofensivo jogou os 90 minutos da partida, e foi o Maurício. E é justamente no lado do campo onde o Arias entraria, ali pelo lado esquerdo do ataque. O PVC até citou ontem, durante o programa, que o Maurício fez 3 funções diferentes contra o Fluminense, e ele foi o que teve o maior desgaste em relação aos outros jogadores. O Flaco Lopes saiu no metade do segundo tempo, o Vitor Roque a mesma coisa, e o Alan saiu aos 87 minutos, faltando pouco para acabar ali o jogo. Então essas são algumas pistas de onde o Abel vai usar, que é ali pelo lado esquerdo do ataque, e também um forte indício de que o Arias fará sua estreia como titular contra o São Paulo no final de semana, e ele foi contratado para isso, né, Luz? 25 milhões de euros, 154 milhões de reais, e é para esse tipo de jogo que o Arias foi contratado pelo Palmeiras. Sem dúvida, para jogo grande, e ele está mostrando, né, a qualidade que ele tem e que ele está em forma, então todo mundo querendo vê-lo como titular. É isso, PVC? E você imagina ele jogando de que forma? Porque ele já entrou pelo lado direito, no último jogo foi pelo lado esquerdo, ele entra no lugar do Flaco na última partida. Como veremos o Arias no Choque Rei? Já vou te explicar. Eu não gosto de ser redundante, então eu vou perguntar para o Sá. Sá, você reparou que a nossa câmera é do lado oposto do estádio? É do lado contrário. O Vitor Roque fez um gol para a esquerda e aqui ele faz para a direita. É uma boa observação para você. Eu acho que ele vai do lado esquerdo. Acho que a matéria do Latifi, que ele escreveu e que ele está dizendo agora, é muito coerente. Assim, tá toda a pinta, especialmente pelo... Olha a bola do Arias pro Vitor Roque. Eu só não entendi porque ele está correndo para esse lado. Ele está correndo para o outro lado, aquela vez que vai meter na trave, quer ver lá? A saída de bola duas vezes você não observou, né? Mas a câmera trocada você observou. É que eu estava fazendo o jogo do Bahia na hora que deu o pontapé inicial do primeiro tempo. Entendi, aí você não pegou aí essa. Não, percebi depois. Foi pênalti. Eu acho que ele vai do lado esquerdo e ele vai fazer Alan, Flaco, Arias, Vitor Roque. E acho que o resto do time vai ser o titular, como tem jogado Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Marlon Freitas e Andrés Pereira.
O Rafael Tomé está aqui no nosso chat, falou que não seja o primeiro gol do Arias contra o Tricolor. Viu, Gabriel? Essa é a torcida aqui do torcedor do São Paulo, para que não seja dessa forma este debut de Arias. Esse é um ponto importante também, né, Latifi? Porque o São Paulo, o Palmeiras chega muito bem, chega embalado, mas com jogadores que atuaram no meio de semana contra o Fluminense, força total, força máxima, mandou o Abel a campo, enquanto o Crespo poupou. O Palmeiras está preocupado com isso, de alguma forma? Porque é o São Paulo que chega mais descansado, pelo menos nessa semana, né? Pois é, Lu, o São Paulo conseguiu vencer fora de casa, preservando alguns titulares, enquanto o Palmeiras passou um sufoco contra o Fluminense. Só que tem uma diferença entre as duas campanhas das equipes no Paulistão. Porque o São Paulo, a gente vai lembrar que durante o Paulistão foi obrigado a usar os seus titulares em rodadas que o Palmeiras poupou. Então, se a gente faz a conta a longo prazo, né, o Palmeiras conseguiu dosar alguns atletas. Nos últimos 2 jogos foi mais difícil, né? O Palmeiras usou a força máxima contra o Capivariano e contra o Fluminense. Então, nomes como Flaco Lopes e Vitor Roque acabaram deixando o jogo por cansaço, ainda no começo do segundo tempo. Então, o Abel conseguiu segurar eles. Agora, a defesa, só o Kelvin foi substituído. O Marlon Freitas jogou os 90 minutos. O Andrés jogou 80 minutos, então realmente, para esse jogo, né, o intervalo de descanso, o São Paulo conseguiu respirar mais, mas não é uma preocupação para o Palmeiras não, justamente por ter conseguido dosar melhor os seus atletas durante todos os 13 jogos que disputou até aqui. Isso pode pegar, PVC, essa questão física nesse jogo? Acho que não. Embora também, a gente está falando toda a história da pré-temporada do Flamengo, lá atrás eu falei de como foi complicada a pré-temporada para muita gente. O Palmeiras, por exemplo, se reapresentou no domingo, dia 4 e 5 exames, 6, 7, 8 e 9 treino, 10 jogo. Isso aqui vai ter um custo lá na frente, mas o time está bem nesse momento. O jogo contra o Fluminense foi bom, teve uma boa atuação contra o Fluminense, não foi linear, né? Teve barriga, né? No final do primeiro tempo, o Fluminense mandou no jogo. E sabe como é que foi esse jogo, PVC? O 2-1? Movimentado. Foi movimentado. Foi bem movimentado. Não foi? Não deu som, não. Foi jogão. Você já corneta? Você tem que assistir de primeiro todo dia pra vocês pegarem as piadas internas aqui. E Gabriel já Eu falei que eu não ontem. aguento o comentarista começar o jogo e falar que o jogo tá movimentado. E o que eu tinha falado? Que o jogo foi movimentado. Mas o jogo não foi movimentado? Foi movimentado, gente. né? Laicar, jogo aberto. É isso aí. Tem jogo que é chato, que é sonolento. O jogo começa, você quer ouvir o que do comentarista? Uma análise. Quem tá melhor no jogo? Quem tá melhor do jogo? 10 minutos de jogo. 10 minutos. Quem tá melhor no jogo? E se os dois estiverem iguais, porque o jogo tá movimentado? O jogo tá movimentado. Tá movimentado. Gabriel, falando um pouco de fora de campo dos bastidores, São Paulo, Marcos Antônio, renovou com o Marcos Antônio, agora tá tudo certo. O que era a do Valentim já recebe duas grandes contratações, mas ali mais pro meio de campo, o setor ofensivo trouxe ali que tá Queriam Vieira, dia 3, fechando, né? Terceiro da bola do Verdão, também garantindo que ele fica. Do outro lado, quero saber o mercado da bola do Verdão também, o Latifi, porque a janela tá fechando, né? Terça, né? Que fecha a janela? Terça-feira, dia 3. Terça-feira, dia 3, fecha a janela. E o torcedor ainda tá esperando um zagueiro, queria um volante também, mas pelo menos um zagueiro, porque realmente é um setor ali que tá precisando de mais peças. Trouxe 2 contratações até agora, trouxe o Marlon Freitas e o Arias, 2 grandes contratações, mas ali mais pro meio de campo, pro setor ofensivo. Dá para criar alguma expectativa ainda, Latifi, de que esse zagueiro vai chegar ou não? Tudo encerrado, janela já praticamente fechou, não conte com isso. Talvez o Nino no meio do ano, se os russos deixarem e se o Fluminense também. Pois é, Lu, o Palmeiras vê a janela se aproximando do fim, né, na semana que vem, e trata a chegada de um zagueiro agora como muito improvável. Só vai acontecer se os russos decidirem liberar o Nino, e eles estão irredutíveis, não querem liberar o jogador, e o Palmeiras segue sonhando com a contratação do Nino para o meio do ano.
A gente já trouxe esse cenário aqui que o Fluminense também tem muito interesse no jogador, só que o Palmeiras segue afirmando que tem conversas muito positivas com o jogador e o staff, e deve fechar a contratação na janela do meio do ano. O Palmeiras também chegou a tentar a contratação do Danilo, né, nessa janela do Botafogo, repatriar o jogador, só que o Botafogo disse que não vende para o Palmeiras. Então existe a expectativa também do Palmeiras ver como está a situação do seu meio campo, né? Ontem até o Lavieri participou do de primeira e disse que via um problema no Palmeiras ali na volância, e aí pode ser que o Palmeiras busque um volante no meio do ano, mas a prioridade mesmo hoje é a contratação do Nino, e só porque o Palmeiras viu mais saídas do que chegada e hoje entende que tem um elenco muito forte, mais fortalecido até do que no ano passado, onde investiu mais de 700 milhões em reforços. Sabe o que o Zenit falou? Nananino não. Ai, PVC, foi boa. Gente, o de primeira aqui, a gente sempre prioriza a informação, claro, e a gente abre espaço agora para uma entrevista importante. Alessandro Oliveira, que é CEO da Soccer Grass, que é a empresa responsável pela manutenção do gramado do Allianz Parque, chega para conversar com a gente, para contar, né, em que estágio está, como está a evolução dessa reforma do gramado, dessa troca do gramado do Allianz Parque, e para saber se, caso o Palmeiras chegue à final do campeonato, se pode contar com o seu estádio para fazer essa grande final. Alessandro, muito boa tarde para você, obrigada pela sua participação aqui no De Primeira, obrigada por nos atender. Então, eu queria começar te perguntando justamente isso, né, que eu acabei de falar. Como que está o gramado do Allianz Parque nesse momento? Em que estágio está? E se dá para ter esse otimismo de, obviamente, caso o Palmeiras passe do São Paulo na semifinal, dá para ter o Allianz Parque como um aliado aí do Palmeiras na grande decisão? Boa tarde. Não estamos te ouvindo. Não sei se você está mutado ou se é aqui com a gente. A gente vai tentar reconectar e aí o Alessandro volta com a gente para falar sobre isso. Enquanto isso, vou aproveitar para fazer uma pergunta que surgiu aqui no chat. Pelo menos 2 pessoas perguntando se o Giai está na mira do Atlético de Madrid. Você ouviu algo nesse sentido, PVC? Não, mas se for é só no meio do ano, porque a janela europeia já fechou. Se for é depois da Copa. Tá. Olha quem surgiu aqui. O Bruno Braz reapareceu. Latifi, será que tem essa possibilidade de Giai deixar o Palmeiras? Lu, como você falou, nesse momento é muito difícil. A vez que o Giai teve o nome ligado ao Atlético de Madrid foi antes dele chegar ao Palmeiras. Ele estava em destaque no São Lourenço, e aí, antes dele chegar ao Palmeiras, o Simeone chegou a ligar para o Giai e teve uma conversa com o jogador, só que aí a ideia do staff do atleta foi vir para o Brasil primeiro, antes de uma transferência para o futebol europeu. O Giai, ele não é o titular da posição hoje, embora alguns palmeirenses desconfiem do Kelvin, e ele é reserva, né? Então, nesse momento, eu acho difícil que o Atlético de Madrid venha atrás dele. Boa. Informação para vocês, hein? Galera do chat perguntando, então a gente vai respondendo isso. O Campeonato Brasileiro vai ter. Pode ser pelo Campeonato Brasileiro. Estamos de volta, então, com o Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, que vai falar pra gente sobre a situação do gramado lá no Allianz Parque. Agora acho que tá tudo ok ali com o áudio dele. Alessandro, boa tarde. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Todo mundo querendo saber, né? O torcedor do Palmeiras querendo saber bastante em que estágio está a recuperação do gramado e quando é que o Palmeiras vai poder jogar lá novamente. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Espera que eu tô com o áudio para desmontar, porque você vou desligar. Ali ajeitando, mas a gente está te ouvindo, bem. Tá ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Tem um outro equipamento aqui que tá dando eco. Bom, vamos lá. Agora ficou ótimo. Bom, melhorou, né? Muito bom. O que acontece? A gente já vem trabalhando no estádio já há algum tempo, nas janelas de alguns shows. Já regularizamos algumas partes ali do piso, porque depois de 6 anos de uso, sempre tem uma coisinha ou outra. Já ajustou. E a notícia boa, nós estamos com as obras bastante avançadas. A grama e o shock pad já está instalado no seu 100%. Hoje começou, a chuva deu uma trégua. A gente tem pego muita chuva durante esse período, né? Período de fim de ano, janeiro, você tem muita chuva.
E a gente trabalhar numa obra 100% aberta, você tem uma certa dificuldade aí de trabalho, mas fizemos uma força-tarefa, estamos trabalhando lá com quase 18 técnicos especializados na instalação de um gramado como esse, com esse padrão, e está indo muito bem. Nós começamos a abrir choque pé de grama na segunda-feira. Na terça-feira, o campo já estava 95% colado, aí na quarta choveu, na quinta choveu, e hoje deu uma trégua. Então a gente já começou a colocação da areia, que é aquele enfio, né? E em seguida já vamos começar com o material orgânico, que é a cortiça. O nosso foco, junto com a W Torre, junto com o próprio Palmeiras, é trabalhar a entrega disso quanto antes, para atender sim uma possível final lá no Allianz Parque. E está caminhando para isso. Eu diria para os torcedores, se não chover de forma intensa durante esse final de semana, eu quero tentar finalizar aí segunda ou terça-feira. Então, Aí precisa da vistoria da FIFA, que é uma questão de um dia, talvez 8 horas, para fazer... agendar isso. Assim, como a gente já está alinhado também no laboratório, porque eu não posso fazer o laboratório e ele ficar parado aqui, mas já está na agenda dele, porém, para o paulista não tem essa necessidade, né? Mesmo se fosse o brasileiro, a gente conseguiria mandar o jogo sim, porque tudo que está lá, todo o sistema já é um sistema homologado, né? Então é só um trâmite agora de os caras virem realmente fazer os testes. A Soccer Grass tem todos os equipamentos que a FIFA tem hoje para testar um campo desse, e nós vamos fazer esses testes antecipadamente, né? Tanto como kick de bola, rolagem de bola, tração e rotação da chuteira, tudo que se precisa aí, a planicidade do campo, tudo que se precisa para estar dentro dos parâmetros que a FIFA exige para esse sistema. Posso emendar? Claro. Queria tentar juntar duas coisas, Cristiano. Uma é assim, se for dia 4, porque dia 4 também está valendo a mesma coisa, porque afinal dia 8 é um cenário. Se tiver Palmeiras na final, como o Novo Horizontino e Palmeiras segundo jogo em Novo Horizonte, se o Novo Horizontino classificar ganhando e o Palmeiras classificar empatando, o segundo jogo em Novo Horizonte, o primeiro no Allianz Parque. Dia 4 dá? E a segunda coisa que eu queria saber de você é o seguinte: as críticas acontecem ao gramado sintético com uma quase ideológica isso, né? E o Bernal se machucou em Barueri, isso volta a ficar mais forte. O que é que você pensa? Se o nome da sua empresa é Soccer Grass, grass é grama. O Bodo Glimt joga em Artificial Turf, turf é relva. O que é que você pensa quando você ouve a expressão piso de plástico? Olha, na verdade, não me preocupo muito com isso. Acho que tem muito clubismo aí e falta de conhecimento, né? Porque quando eu venho trazer informações, eu sempre trago na luz da ciência. A luz da ciência é um laboratório que segue um manual gigante, um manual onde os testes de todos os parâmetros são tirados dos melhores campos de grama natural, onde joga inclusive a Champions League, né? E aí, com esses parâmetros, eles vêm ao Brasil e testam para atender todas as especificações. Então, eu vejo que é muito clubismo, é muita falta de informação. Para nós, não vejo problema algum chamar de plástico ou não, desde que a gente consiga entregar segurança e performance para uma competição profissional desse nível aí que vem ocorrendo, e já ocorre há 6 anos no Allianz Parque, né? Onde a gente tem um histórico interessante tanto de campeonatos e tudo, inclusive um tema muito falado de lesões, né? Então o Palmeiras seria extremamente leviano de trocar e manter sintético se tivesse lá lesões. O histórico que a gente tem de lesões no Allianz Parque pelo Palmeiras é 0, tá? Pelo departamento científico. Eu não estou falando isso para defender. Na verdade, a Soccer Grass, só para ficar claro, nós não trabalhamos só com grama sintética, nós trabalhamos com grama natural, inclusive. Então, o que a gente vem trabalhar nesses estádios são por bons gramados, seja ele sintético ou seja ele natural, né? Tem situações que não tem como você pôr natural que não vai funcionar, né? A gente vê o Castelão lá, uma dificuldade, o Maracanã. Então, hoje a gente tem um cenário extremamente interessante, que é poder ter um gramado com essa qualidade, né? E, da mesma forma, todos que estão aí
certificado Quality Pro, onde a FIFA vem anualmente testar, pede relatório de manutenção, é um cuidado extremo para que a coisa seja perfeita. Isso é interessante porque você pega uma situação do Allianz Parque, quando tinha lá a grama natural. Quantas vezes teve que jogar fora porque não tinha condições? Você pega o Maracanã, vamos pegar o Maracanã que está ali, nunca você consegue assistir um jogo com qualidade, porque não tem performance, não tem entrega do gramado. Infelizmente, não tem como ser diferente. Por quê? São 2 times jogando lá, uma tabela muito puxada, alguns outros lugares que você tem mais tempo para cuidar do gramado natural e manter ele, perfeito, tem que ser grama natural, né? Nós fizemos a arena do PV, do Presidente Vargas lá em Fortaleza, e na época cogitaram, vamos pôr sintético ou vamos pôr natural? Eu falei, gente, vocês não precisam pôr sintético aqui, vocês têm um campo que não bate tanto, não tem problema de bater sol, né? Que hoje a maioria das arenas aí que estão no Brasil, que seguiram cobrindo a arquibancada, ela tem uma dificuldade muito grande de entrar sol no campo, né? Aí você tem esse fator da fotossíntese que você já não tem com eficiência, e aí daí os caras vão para aquelas lâmpadas que estão para poder fazer a fotossíntese de forma artificial, que também não deu resultado no Allianz, não está dando resultado não deu resultado no Atlético Mineiro, que os eles tiveram que trocar. Então, no fim do dia, a gente tem que indicar o que é melhor. Então, no caso do presidente Vargas, a gente indicou, inclusive, que colocasse grama natural, porque lá ia atender e funcionar. Então, eu não posso... a nossa ideia, no fim do dia, é ter bons gramados. Eu não puxo nem para um lado nem para o outro. Eu também não me preocupo. Quando a gente escuta algumas coisas, a gente vê que é falta de informação e, às vezes, tem muito a questão aí do clubismo, que aí cada time puxa para o teu lado. PVC, tem uma última dúvida muito rápida. Você é no dia 4, né? Se for dia 4 também pode ter chance ou não tem chance nenhuma se for dia 4? E já te agradeço, Alessandro. Obrigada. Então, hoje é dia, desculpe, é 27 ou 28? Não, afinal, se o Palmeiras for mandar esse segundo jogo, é dia 8 no outro domingo, se não é quarta-feira. Eu entendi a pergunta. Eu só queria saber que dia é hoje. O dia 27, amanhã 28, eu acredito que a gente, se não tiver chuva, a gente tem chance sim de deixar pronto para o dia 4. Boa. Perfeito, ótima informação, super importante. Obrigada, viu, Alessandro, pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos. Até mais. Obrigado. Tchau, obrigado. Até logo, gente. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão. E primeiro foi falado, claro, sobre o Choque Rei, esse jogão de amanhã. E uma observação que tanto o Latifi e o PVC fizeram sobre as mudanças do Palmeiras no jogo contra o Fluminense. O Abel já tinha falado numa entrevista anterior que ele costuma sempre trocar os jogadores ali da frente porque eles precisam marcar e ajudar o meio de campo devido ter 2 atacantes. Então o meio de campo fica com menos uma pessoa, fica menos povoado e precisa sim dos atacantes recompor sem bola, ajudar na marcação. Então ele costuma sempre trocar esses jogadores. E o único que ele não trocou, que está jogando ali na frente, foi o Maurício. O Maurício jogou os 90 minutos contra o Fluminense. Então, deixando claro que a intenção do Abel é colocar o Maurício na reserva nesse jogo de amanhã, até para ele descansar, e o John Arias entrar como titular no lugar dele ali pela esquerda. Então, assim, porque você vê, tanto Flaco, Vitor Roque, Andréas, o Alan, todos saíram para ter um descanso e se preparar já para o confronto de amanhã. Então a gente acredita muito nessa possibilidade do Arias ser o titular, tá? E aí, cara, falando sobre o Nino, a gente já estava imaginando que essa novela durou muito e o Nino, a princípio, não vem, rapaziada. Infelizmente, mas graças a Deus, o Murilo tem retornado a um bom futebol. Teve oscilação esse ano? Teve, mas tem mostrado que está retornando a jogar bem e a gente espera que ele possa seguir nessa evolução. E a respeito do Arias, né, cara, o CEO aí da empresa, esqueci o nome da empresa, cara, tirou onda, né? Eles trabalham até com grama natural e grama sintética, então eles prezam por um gramado bom, de excelência. Então, o Palmeiras não fica devendo nada para nenhum time aí de fora que tem gramado natural, que a maioria é ruim,
enfim. E essa questão, né, cara? A gente torce para que não chova, né, esses dias muito, para eles conseguirem aprontar esse gramado, porque se o primeiro jogo, né, se o Novo Horizontino ganhar os Gambás, aí o primeiro jogo seria aqui no Allianz, né? E, claro, o Palmeiras passando, se Deus quiser. Então, o primeiro jogo seria aqui. Então, a gente espera, né, que não venha tanta chuva para eles conseguirem terminar aí. E se caso for Palmeiras, né, o Palmeiras passando e o Novo Horizontino passando, o primeiro jogo a gente consiga fazer na nossa casa. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Compartilha aí, deixando a sua opinião nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Verdão para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like e hypar o vídeo, ajuda demais o nosso trabalho, porque quando você hypa o vídeo, quando você deixa o like, você mostra para o YouTube que é um vídeo legal, que é um canal que traz bons conteúdos do nosso Palmeiras, e eles acabam entregando muito mais o nosso vídeo, o nosso canal, para muito mais palmeirense. Então valeu, rapaziada, um grande abraço.